Família, mesa preparada. Que alegria, estamos aqui na terceira aula. Não, a Lana vai estar vendo essa aula depois. Estamos aqui na terceira aula. Ela não ia gostar de eu falar, estamos aqui na terceira aula. Mas estamos aqui na terceira aula, mesa preparada, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para a terceira aula. Né? Então, muito bom a gente poder desfrutar dessa condição de intimidade, de família, de amizade, de reino, de partilha, de conhecimento, mas, acima de tudo, de intimidade. A mesa é para que a gente se desnude, a mesa é para que a gente possa conhecer um ao outro e tocar a vida um do outro na sua mais profunda intimidade. Quando Jesus diz, esse é meu corpo, eu vou ter que juntar a fé aqui agora. Ai. Eu vou precisar pedir muita graça de Deus para falar o que eu vou falar aqui, mas eu tenho que ser fiel ao movimento de Deus no nosso coração. Né? Quando Jesus diz assim, esse é meu corpo que é oferecido por amor de vocês. Ele foi partindo o pão, né? Você já parou para pensar qual é a parte do pão que pode ter sobrado para nós nessa ceia? Porque ele partiu o corpo todo, né? E eu estou dizendo isso, não estou forçando uma barra. É porque Paulo diz isso. Paulo diz que às vezes as partes mais nobres nós consideramos as mais impuras. E as mais impuras a gente passou a dar um valor que não deveria ter dado. Né? Então está vendo que quando, sem discernir o corpo todo, né, qual é a parte mais importante? E aí Paulo, de maneira muito respeitosa, ele vai falar, por acaso a mão é mais importante que o pé? E aí ele vai falar disso, né? Como que a gente foi categorizando. Né? Então, às vezes a gente diria para Jesus, né? Agora eu vou usar uma linguagem que dá para a gente entender sem forçar muito, né? Ô Jesus, me dá um pedaço da picanha, porque eu não quero, né, a carne do pescoço. Pronto, agora eu consegui falar sem ofender a pureza de ninguém. Mas você pega isso e traduza isso em todas as outras partes do corpo que estão sendo repartidas. Né? Então, assim, é um desafio. Realmente, o lugar que Jesus nos leva para falar de intimidade, de conhecimento, de família, de comunhão, é desafiador. Porque na pressa, Paulo diz, olha, sabe por que a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem? Porque vocês estão com pressa de satisfazer a fome. Então a gente escolhe o pedaço. A gente escolhe o pedaço de Jesus que a gente quer comer. E não o pedaço de Cristo que nós podemos repartir. A ceia é para eu ter maturidade e sensibilidade para saber, bom, e agora? Qual é a parte de Cristo que eu posso repartir? E não o pedaço de Jesus que eu quero comer. Isso é tão forte que Deus, quase desrespeitando o nosso pudor, mas honrando a nossa intimidade, ele colocou como parte mais íntima da ceia a circuncisão, em que o irmão deveria tocar a parte mais íntima do irmão e fazer nela um sinal de fidelidade. Você já pensou que a ceia está associada à circuncisão? A partilha da intimidade no seu lugar mais absoluto e protegido? Então está aí, é um desafio do pensamento, é um confronto. Então, por isso hoje a gente quer compartilhar na nossa terceira aula desse módulo Ele Teve Fome, discernir então qual era o prato predileto de Jesus. O que Jesus chama de sua preferência à mesa? Qual é a parte? Né? Se a gente fosse oferecer para Jesus, ele dizia, me dá esse cantinho aí que tem mais molho, me dá o peito, que eu prefiro carne branca. É disso que Jesus está falando.
Qual é a preferência de Jesus à mesa? Então, lá em Lucas, no capítulo 22, ele fala disso. Lá em Lucas, no capítulo 22, ele diz: tenho desejado ardentemente partir esse pão com vocês. Quando Jesus coloca o tenho desejado ardentemente, ele fala de uma predileção, de um apetite. E qual é isso? O que é a preferência? O que é o desejo mais ardente? Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos lembrar que quem está falando isso aqui agora é a pessoa eterna Cristo, e não o indivíduo instante Jesus. Não é a preferência do ente humano que está com fome e uma fome ser satisfeita. Isso ficou resolvido lá no deserto. Quando Jesus começa o ministério dele, a Bíblia diz: ele teve fome. E o diabo ofereceu para ele a oportunidade de transformar pedra em pão. Ele diz: já que você é o Filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? Havia um desejo mais profundo no coração, na intimidade de Jesus, que é o desejo Cristo, e não a necessidade de Jesus. O diabo pensa que ele está falando só com Jesus, mas não está. Ele está conversando com Jesus ou Cristo. Então, voltando lá na nossa primeira aula, o diabo está perto de Jesus o suficiente para sugerir um absurdo desse. Mas ele não está próximo de Cristo a ponto de conhecê-lo, e por isso ele não é capaz de discernir qual é a fome mais profunda de Cristo, apesar dele poder perceber qual é a necessidade mais imediata de Jesus. Então, às vezes, eu estou perto o suficiente para perceber a necessidade mais imediata, mas eu não estou próximo o suficiente para conhecer a fome mais profunda. Então, eu preciso conhecer qual é, de fato, a fome mais profunda, Cristo, no meu íntimo, para que eu não ceda à tentação de satisfazer a minha fome mais imediata. Então, o Evangelho, a fé, não é para satisfazer a minha fome mais imediata carne, mas é para suprir a minha fome mais eterna espírito. É para que eu possa viver como quem está revelando a fome do espírito e não a necessidade da carne. Por isso, Jesus consegue resistir à fome imediata, carne, depois de 40 dias sem comer, porque ele revela qual era a sua fome mais eterna. Por isso ele usa um tempo verbal. Tenho desejado. Ora, se ele é o Pai da eternidade, até onde remonta? Até onde vai? Onde começou o desejo dele? O que Jesus está querendo dizer com tenho desejado? Para quem é Pai da eternidade. Então ele deseja isso desde a eternidade e não a partir de 40 dias sem comer. Então a fome de Jesus não é a fome de quem tem 40 dias sem comer, mas é a fome de quem desde a eternidade quer estar com seus irmãos. Não deixe que a pressa de quem tem fome há 40 dias passe na frente de quem tem fome desde a eternidade. Não satisfaça a sua necessidade de quem ficou 40 dias sem comer, que essa necessidade de 40 dias sem comer chegue na frente de quem tem um desejo eterno de encontrar seus irmãos. Essa é a fome de Jesus. Tenho desejado. E ele tem desejado desde a eternidade. E ele tem desejado ardentemente. Isso quer dizer que não é a necessidade de uma carne que ficou sem comer 40 dias, mas é o desejo de quem intensamente, de toda a mente, toda a alma, todo o espírito, todo o corpo. Por isso que ele diz: ame
com toda a força da sua alma, da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Não ame como quem precisa. Não ame como quem tem interesse. Quem ama como quem precisa é uma ameba, é uma minhoca, é um protozoário, com uma necessidade a ser satisfeita. Quem ama como quem tem um interesse é um malabarista, é um malabar, é um adestrado. Então não ame como quem é um adestrado na expectativa de receber um reconhecimento. E não ame como um faminto que deseja ser satisfeito. Às vezes a declaração de amor que você tem feito para a sua família, para os seus irmãos, é ainda um desejo a ser satisfeito, ou um interesse a ser reconhecido. Mas ainda não é o amor de quem tem o compromisso, o empenho, a vontade de oferecer tudo que é, tudo que crê, tudo que sente, tudo que pode em favor da relação. Essa é a fome de Jesus. Tenho desejado ardentemente com vocês comer esse pão. Não é comer esse pão com vocês, é com vocês comer esse pão. Então a fome de Jesus não era de pão, era de comunhão. De modo que para Jesus o pão compartilhado traduz o seu compromisso eterno e mais intenso com a comunhão, e não a oportunidade de satisfazer numa confraria sua necessidade ou contemplar seu interesse. Então, muitas vezes eu estou usando a reunião que me convém ou a reunião que me satisfaz para finalmente ter o pão que eu sempre desejei. Então, não use sua confraria de interesse para satisfazer ou contemplar sua necessidade. E muitas vezes é isso que Paulo está dizendo. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 11, vai dizer: as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Porque o que está chegando na frente da nossa confraria? Nossa necessidade ou nosso interesse, e não nosso compromisso de responsabilidade em favor do encontro. Então, o que vem antes do pão e antes da própria reunião para Jesus? A comunhão. Então, a comunhão antecede o pão e antecede a reunião. Então, Jesus está dizendo: eu tenho desejado, antes do próprio pão e antes da própria reunião, me encontrar com vocês. Então, a fome de Jesus é a fome do encontro, e não da reunião que vai contemplar meu interesse ou satisfazer minha necessidade. Por isso que tem gente que hoje tem fome de reunião e fome de pão, mas não tem fome de encontro. Ele simplesmente achou a reunião que interessa ou o pão que satisfaz, mas ele ainda não encontrou a reunião que traduz seus valores. Então, Jesus está dizendo: finalmente eu encontrei a relação onde aquilo que eu creio pode ser traduzido, mas não a reunião que contempla meu interesse, ou a atividade, ou o pão que satisfaz minha necessidade. Então Jesus não estava em busca de alguma coisa. A fome de Jesus não era uma necessidade a ser satisfeita. E a fome de Jesus não era um interesse a ser contemplado. Mas a fome de Jesus era um encontro, uma relação, onde os seus valores pudessem ser finalmente revelados, traduzidos, entregues
comunicados e transmitidos. Então, se nossos valores não encontraram um lugar onde eles podem ser transmitidos, se nossas convicções não encontraram um lugar onde elas podem ser reveladas, né? Nossa consciência, nossas convicções, então a gente ainda não está efetivamente vivendo aquilo que revela a nossa fome mais genuína e mais eterna. Amém? Então seguimos nessa reflexão. A fome de Jesus não era a fome de alguma coisa que o satisfizesse, não era a fome de uma reunião que o contemplasse, mas era a fome de finalmente encontrar seus amigos. Encontrar um ambiente íntimo onde os valores e as convicções pudessem ser compartilhadas. Amém? A gente se encontra daqui a pouco na nossa quarta aula dessa reflexão aí, Ele Teve Fome, e seguimos nessa leitura compartilhada aí, nesse material que você pode ter acesso em PDF, português, inglês, espanhol e japonês. Tá bom? Um forte abraço, até daqui a pouco.